Evangelho do Dia com Padre Anderson Ferreira. Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem, meus amados irmãos e irmãs. Hoje nós estamos celebrando, tendo da graça de Deus, celebrar o 19º domingo do tempo comum. Filhos do homem que se abriga no Senhor, Salmo 34. O evangelho desse 19º domingo está em São João, capítulo 6, versículo 41 a 51. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai a não ser aquele que vem junto de Deus. Este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos continuando a leitura do Evangelho de São João nestes domingos. Interrompemos o Evangelho de São Marcos. Estamos lendo capítulos do Evangelho de São João. No próximo domingo celebraremos a Assunção de Nossa Senhora, interromperemos e depois continuaremos mais alguns domingos ainda lendo o Evangelho de São João. Jesus com grande discurso como sendo o pão vivo descido do céu. Depois de domingo passado, em que Jesus vai se revelando aos poucos, os judeus começaram então a murmurar entre si. Murmurar aqui no Evangelho não é apenas reclamar, não é apenas aquele disse que me disse, mas é um pecado, porque estavam negando a graça de Deus. E para negar essa graça de Deus, eles começaram então a querer dizer: mas nós conhecemos os pais de Jesus, nós sabemos de onde ele veio, como ele pode dizer que desceu do céu? É a dureza do coração dos judeus, a dureza que não permitia com que eles percebessem que eles estavam diante do verdadeiro pão que veio do céu, que é Jesus. Eles estavam atrás de Jesus porque Jesus havia feito o milagre da multiplicação dos pães e eles queriam proclamá-lo rei, e Jesus não permitia que isso acontecesse. Em momento nenhum ele permitiu que isso acontecesse. Por isso ele saiu, mas a multidão foi atrás dele querendo outro milagre da multiplicação dos pães. E Jesus vai fazer um grande discurso sobre o pão vivo descido do céu, para que o povo compreenda que ele não veio para ficar fazendo a multiplicação dos pães da mesma forma que ele fez naquela hora. Naquele momento ele sentiu compaixão do povo e fez a multiplicação dos pães. Mas ele quer fazer com que as pessoas passem de uma compreensão apenas material para uma compreensão espiritual.
E aí ele vai dizer que ninguém vai ao Pai, que ninguém pode ir a Ele se o Pai que me enviou não o atrair. Ou seja, ele começa a querer atrair as pessoas para si. E o Evangelho é atração, não é imposição. E eu ressuscitarei no último dia, é a palavra que Jesus diz. Todos têm acesso agora a Deus por meio da pregação de Jesus, por meio da sua palavra, por meio do seu ensinamento, e terão a vida eterna. E ele diz no Evangelho: ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que vem junto de Deus. Este viu o Pai. E Ele mesmo quem viu o Pai. E em verdade eu vos digo, quem crê tem a vida eterna. E Jesus aqui não está dizendo de uma vida futura, mas já está dizendo: quem crê tem a vida eterna. A vida eterna começa aqui agora. A mudança de vida começa agora, ou seja, começa a ter uma vida pautada pelo ensinamento do Evangelho. E para ter a vida eterna, precisamos ser atraídos por Jesus, porque Ele viu o Pai e tudo o que Ele ensina é o que Ele aprendeu do Pai. E os judeus tentam ainda, para não acreditar em Jesus, lembrar do maná, o alimento que foi dado aos pais no Antigo Testamento. Mas Jesus vai dizer: os vossos pais. Ele se distancia também e diz: comeram maná no deserto, no entanto morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. É claro que Jesus está falando: os pais comeram no Antigo Testamento o maná que foi dado no deserto, morreram. E agora ele está dizendo que quem se alimentar dele, e por isso ele termina o Evangelho de hoje dizendo que: e o pão que eu darei é a minha carne entregue para a vida no mundo. Ou seja, ele está dizendo agora é oferecido um alimento imperecível, um alimento que não se acaba, um alimento que nos garante a vida eterna, um alimento que nos dá a salvação, um alimento que nos aproxima do céu, já aqui na terra, onde nós começamos a viver a vida eterna, quando nós permitimos ser alimentados por este alimento. Mas infelizmente, os judeus, na dureza de coração, não queriam compreender nada disso. Que estavam presos ao passado, estavam presos a uma ideia ainda distante de Deus, um Deus muito distante, um Deus inacessível, e compreendiam na cabeça deles que era impossível Deus se fazer presente num filho de um carpinteiro, num homem sem sobrenome, num homem de uma cidade sem importância nenhuma. É a dureza de coração que podemos resumir no Evangelho de hoje, que não permite os judeus compreenderem que estão diante do pão vivo descido do céu. Meus amados irmãos e irmãs, que ao celebrarmos este domingo, nós possamos não permitir que a dureza do nosso coração nos distancie de Jesus. Que nós possamos ser atraídos por Jesus, participando da Eucaristia, participando da Santa Missa, ouvindo a sua palavra e nos alimentando do seu corpo e sangue. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para compreender o Santo Evangelho e deixar que ele gere frutos em nossa vida, e que nós nos alimentemos do pão vivo descido do céu. Lembra você da paróquia Nossa Senhora de Fátima que hoje nós temos missa às 8 horas na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Caladinho de Cima, às 9h30 na comunidade Morada do Vale, às 18 horas celebração na comunidade São José Operário e missa na
comunidade Santa Rita, às 19h30, missa na Matriz Nossa Senhora de Fátima e também celebração na Comunidade Divina Misericórdia. E a você, pai de sangue, pai de coração, pai adotivo, todos os pais, aqueles que criam, aqueles que amam, aqueles que cuidam dos seus filhos, aproveito a oportunidade para desejar-lhes um abençoado Dia dos Pais. Pela intercessão de São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.